meus irmãos, graça e paz. Esse recital, todos os hinos são, como já foi falado pelo reverendo, do Novo Cântico. A título de informação para os irmãos, vocês vão ter o nome do hino, vão ter, o primeiro nome é a pessoa que compôs o hino, normalmente o nome de baixo é a pessoa que letrou o hino, ou a pessoa que fez o arranjo do hino. Embaixo tem a numeração do Novo Cântico, caso os irmãos queiram consultar e relembrar a letra da melodia que nós estamos tocando. O recital foi batizado de Na Manjedoura porque um dos hinos que iremos tocar é de Martinho Lutero e se chama Na Manjedoura. Deus abençoe a todos.
Oremos, irmãos. Obrigado, Senhor, por esse momento de louvor ao Teu nome, com sons, Pai. Sons que agradam ao Teu coração, Pai. E Te louvamos pelo privilégio de servirmos, Pai, com a música. Possa ter acalentado o coração dos irmãos, eles possam ter se lembrado, Pai, da Tua palavra, das letras, Pai, que significam que foram colocadas em cima dessas melodias. Seja conosco com a exposição da palavra. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Vamos ler apenas 2 versículos deste texto. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Versículo 10 e 11. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11. A nossa palavra de gratidão aos nossos irmãos, ao pastor Ramon, Dulce, Lutero e Brenda. Obrigado, irmãos, pelo que vocês prepararam e apresentaram e junto com a igreja, então, entoaram nesta noite. Deus os abençoe. Lucas capítulo 2, versículo 10. Vale a pena lembrar que Lucas é o único dos evangelistas que procura fazer uma apresentação com bastante informações, desde a Isabel, a mãe de João Batista, bem como a anunciação do anjo a Maria, a mãe do Senhor Jesus. Lucas ele tem uma preocupação de organizar as coisas muito bem pautadas dentro da cronologia dos fatos, como as coisas ocorreram, como as coisas se deram. É por isso que ele reporta-se aos anúncios respectivos, João Batista e o próprio Senhor Jesus, diz o que de cada um deles aconteceu, é o único evangelista que fala sobre
como foi o crescimento do Senhor Jesus ainda em sua infância, em sua adolescência e assim por diante. Lucas tem uma preocupação, ele quer organizar os fatos cronologicamente. É o que ele faz, tanto em Lucas, no Evangelho, como também no livro de Atos dos Apóstolos. A continuação natural do Evangelho de Lucas. Atos dos Apóstolos é a continuação natural do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler então, capítulo 2, verso 10 e 11. O texto diz o seguinte: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado pelo texto que nós temos em mãos. E muito mais, Senhor, a nossa gratidão pela oportunidade que temos agora de refletir sobre as Escrituras, de ouvirmos, de pensarmos e principalmente de sermos instruídos pelo Senhor. Então nós queremos neste momento rogar que o Senhor abençoe o nosso entendimento e o nosso coração, com graça e com luz do Teu Espírito. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os versículos que lemos, versículos 10 e 11, fazem parte da narrativa de como se deu o nascimento do Senhor. Todo o capítulo 1 do Evangelho de Lucas é o capítulo da preparação, dos anúncios. O anjo que anuncia a Isabel e a Zacarias que vão ter um filho, mesmo contra todas as questões naturais possíveis para filho. E é também um texto que também vem em seguida a anunciação do anjo a Maria, mesmo ela ainda apenas sendo noiva com José, sem nenhum contato físico, marital, conjugal, com o seu então noivo. Capítulo 2 já é, portanto, o desfecho ou o desenrolar dos anúncios prévios, todos eles no capítulo 1. Por isso, quando você olha logo para o verso 1 do capítulo 2, você já percebe Lucas situando historicamente quando se deu o nascimento de Cristo. Para aqueles que gostam de datas, vai uma boa informação. Jesus não nasceu no ano 0 e não morreu no ano 33, como se cogita. Às vezes nós temos essa leitura. Então, se ele morreu com 33 anos, como se cogita, então ele morreu no ano 33 e nasceu no ano 0. Calma lá. Não foi bem assim, não. Por quê? É simples. Naqueles dias, veja o versículo 1, foi publicado um decreto de César Augusto. Lembre-se que César Augusto é um título. Todo imperador que ascendia ao trono do Império Romano, ele utilizava esse título, embora ele tivesse o seu nome. E nós somos informados de quem foi que fez esse recenseamento, ou a ocasião desse recenseamento, quando Quirino era governador da Síria. Versículo 2. E para nossa surpresa, historicamente falando, Quirino foi governador da Síria, assim como Pôncio Pilatos era governador da Judéia, na época da crucificação de Jesus. Quirino foi governador da Síria quando Jesus nasceu. E historicamente falando, ele foi governador da Síria entre os anos 10 e 2 antes de Cristo. Portanto, seria impossível o Senhor Jesus ter nascido no suposto ano 0. Porque Lucas nos dá informações históricas. Detalhe: qualquer livro de história que você ler vai ter essas mesmas informações.
Não importa se é um autor cristão, se é um autor não cristão. Qualquer livro de história que você ler, você vai se deparar com essas informações históricas. Jesus nasce e Lucas tem essa preocupação de apresentar bem direitinho os fatos como eles aconteceram e organizados cronologicamente. O texto diz que foi feito um pedido de recenseamento, um decreto de recenseamento. Todo cidadão do império tinha que voltar à sua terra natal para então apresentar-se e ser contabilizado com esse censo. É por isso que o versículo 4 diz que José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, porque José era de Davi. José era de Davi. E segundo as profecias bíblicas do Antigo Testamento, o Senhor Jesus também tinha que ser de Judá, da linhagem de Davi, da família de Davi. E tinha que nascer em Belém de Judá, não é Belém do Pará, Belém de Judá, da Judéia. Não sei quem comentou comigo que viu aí uma postagem no outro dia. O cara parece que levou muito tempo para descobrir que a Belém que Jesus nasceu não era do Pará. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas teve um tempo atrás um jogador de futebol que foi contratado para jogar no Pará. E na hora da entrevista ele disse: olha, eu estou muito feliz em estar aqui nessa cidade, cidade onde o Senhor Jesus nasceu. Os repórteres: oi? Belém de Judá, Judéia, não tem nada a ver com Belém do Pará. É verdade, procurem no YouTube que vocês vão achar esse jogador dando entrevista dizendo isso, que está feliz por jogar na cidade onde o Senhor Jesus nasceu. Belém de Judá, cidade de Davi. E José foi para lá para se alistar, para dizer que ele era daquela linhagem, daquela tribo, daquela família, da família de Davi, da família de Judá. Só que Maria estava grávida, e o texto nos conta que o Senhor Jesus, Maria entrou em trabalho de parto e precisou de um lugar para se hospedar, e não tinha lugar na hospedaria, e ela foi então para uma manjedoura. Detalhe, irmãos, quando a gente pensa em manjedoura, talvez por obra dos presépios, que são sempre montados no final de ano, nós pensamos em manjedoura como um lugar fora da casa, distante, como um curral. Quem já foi para sítio ou fazendas sabe mais ou menos aí como é. Tem a casa onde ficam as pessoas e lá tem o curral onde ficam os bichos, os animais, que inclusive dormitam lá, né? Pousam lá naquele lugar. Diferente disso, no nosso tempo, a manjedoura ficava dentro de casa. A manjedoura não ficava fora de casa. As casas, na época, elas tinham pelo menos um grande cômodo, deixe-me exemplificar, embora não fossem tão grandes como este espaço que nós estamos. Mas as casas tinham um grande cômodo assim. Vocês vão lembrar que tem uma parábola em Lucas, que o amigo está batendo na porta, pedindo um pão porque chegou visita e ele está sem. E do lado de dentro, o amigo diz para ele: olha, eu não posso me levantar porque já está todo mundo dormindo, e se eu for levantar vai atrapalhar a turma. Olha, por que uma preocupação dessa? Fato é, não haveria preocupação se as casas na Judéia daquele tempo fossem iguais às nossas, que às vezes os quartos ficam lá em cima, ficam na parte de trás da casa, então você pode se levantar e chegar à porta da sala ou à porta da frente, entregar um pão e ninguém vai ver nem ouvir. O problema não é esse então. O problema é que na época as casas eram um grande vão e todos dormiam no chão. Daí, portanto, o homem da parábola dizer: se eu levantar, pode ser que eu atrapalhe o sono das pessoas. Eu poderia pisar em alguém ou com um barulho acordar quem estava dentro. Então, geralmente as casas eram assim, um grande espaço aberto, fechado, e todos dormiam ali mesmo no chão, devido ao clima também, essa é uma explicação. E para famílias que possuíam animais, a manjedoura era como se fosse um quarto da casa.
os animais dormiam dentro da casa, não dormiam fora, por causa das condições climáticas e por conta de ladrões. Então eles tinham que dormir dentro. Quando o texto diz que Maria entrou em trabalho de parto e ela já estava grávida e precisava dar à luz o seu primogênito, o primeiro filho do Senhor Jesus, então não se achou lugar para ela na hospedaria, não tinha como ela ficar onde se ficam as pessoas que vão dormir. Teve que ficar no anexo, que era a manjedoura, junto com os animais. Então, tira da sua cabeça aquela ideia que, poxa, que homem insensível, mandou a mulher lá para longe da casa e lá para meio dos bichos. Não, ele recolheu ela dentro de casa, só que a manjedoura ficava dentro de casa. Ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, na casa onde José e Maria estão, lá no mato, lá no campo, estão pastores trabalhando, cuidando das ovelhas, desempenhando o seu ofício. E é nesse exato momento, enquanto o Senhor está nascendo, um anjo aparece, apresenta-se para esses pastores. O texto do versículo 9 diz que a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e todos eles ficaram de grande temor, de grande admiração. Ficaram assustados e ao mesmo tempo apavorados com aquilo que estavam vendo. E então o anjo proclama a boa nova do nascimento do Senhor. Porque é isso que é o Natal, o verdadeiro Natal, o Natal no sentido mais pleno, no sentido mais perfeito da palavra. Natal é nascimento. Diferente do que se costuma fazer nos nossos dias, diferente do que se costuma praticar nos nossos dias, Natal é o nascimento, o Natal é Jesus. Gostem ou não, admitam ou não, queiram ou não, o Natal é Jesus. É curioso, né, essa expressão que o anjo usa para dizer aos pastores que estão no campo: eis que vos trago boa nova, eis que vos trago evangelho. A palavra evangelho é tão bonita, irmãos, é tão bonita, embora às vezes de maneira muito simples e objetiva, nós temos tido o hábito de conceituá-la ou de defini-la como boa nova. Mas evangelho é uma mensagem grandiosa. Evangelho significa aquilo que Deus fez para salvar o homem do seu próprio pecado. Evangelho é tudo aquilo que Deus fez na história e através da história da humanidade para salvar o homem do seu pecado. Evangelho, por exemplo, remete ao Éden, remete à perfeição, à criação. Evangelho remete à queda dos homens em pecado. Evangelho remete à transmissão do pecado do homem para a sua descendência, para a sua geração. Evangelho remete à nossa incapacidade salvífica, à incapacidade que temos de resolver o grande problema do nosso próprio coração. Evangelho contrapõe-se a qualquer estímulo, sensibilidade ou atuação religiosa do ser humano. Há algo no coração do homem que o pecado não arrancou, embora fez uma grande bagunça, fez uma grande distorção. Nós fomos criados por Deus para adorá-lo, para servi-lo, para nos devotarmos a Ele. E saberíamos o caminho muito cristalinamente se não fosse pelo pecado. Embora com a entrada do pecado no mundo, na vida humana e a sua transmissão e o seu volume cada vez maior, de acordo com a história bíblica, nós somos informados que essa aspiração pelo ser divino, pelo alto, foi também bastante deformada. É por isso que nós convivemos hoje com trocentas religiões nos nossos dias.
e pessoas se apavoram e contestam e ficam indagando e questionando: por que tanta religião? Resposta: porque são tantos os homens querendo resolver os seus problemas com Deus e não vão resolver. Porque o Evangelho, a boa nova, ou a história do que Deus fez para salvar o homem, contrapõe-se e refuta qualquer tentativa do homem se salvar ou resolver a sua vida com Deus. Evangelho é sempre uma mensagem poderosa. É isso que Paulo diz. Quando foi aos Coríntios, ele foi com a palavra e com o poder. Quando ele fala aos Romanos, o Evangelho é a apresentação do que Deus quer que nós façamos para que obtenhamos perdão de pecados. Crer. O Evangelho revela o que Deus exige de nós: crer em Jesus. Portanto, quando o anjo aparece a esses pastores e diz: vos trago boa nova de grande alegria, é aquela questão que eu penso que realmente deve ser tratada e recebida com muita alegria. Não precisa fazer mais nada. Não precisa tentar mais nada. Não precisa se debater. Não precisa derramar o seu próprio sangue. Não precisa se esforçar de maneira vã e fútil. Porque a boa nova de grande alegria é a provisão de Deus para o pecado do homem chegou. Está nascendo agora. Numa manjedoura. Sem pompa, sem muito brilho, sem muita mídia, de maneira silenciosa, sem que ninguém estivesse atento, embora todos cientes de que ele viria, mas ninguém estava ali naquele momento preparados, como foi, por exemplo, recentemente, alguns anos atrás, o nascimento de mais um neto da rainha da Inglaterra. A mídia preparada, o mundo preparado, o mundo atento ao que iria acontecer naquele castelo na Inglaterra. Nasceu numa manjedoura. Teve como companheiros dos seus primeiros minutos de vida bois, vacas, bodes, cabras, ovelhas. Esses foram seus companheiros no seu nascimento. É curiosa essa expressão, nasceu. Como é que um ser eterno pode nascer? A partir do momento da encarnação. Ele se fez carne. O Filho de Deus se fez carne. E como eu e você, nasceu de uma progenitora. Nasceu de uma mulher. Embora José não participasse ou não participou de forma alguma da sua concepção, porque o texto de Lucas 1 diz que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E meus irmãos, nós estamos num tempo, me permitam abrir esse pequeno parênteses, mas nós estamos num tempo, num momento da história da igreja, da história da humanidade, que não se pode abrir mão da afirmação bíblica de que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Não negamos esse milagre e nem podemos. Pelo contrário, afirmamos e devemos reafirmar sempre que necessário. O nosso Senhor nasceu da obra sobrenatural e milagrosa do Espírito Santo. Afirme isso. Que esta verdade seja sempre contundente em seu coração. Ela faz toda a diferença. Nasceu de uma mulher. E então, o anjo do Senhor nos diz que ele nasceu exatamente na cidade de Davi, onde ele deveria nascer. Percebam, irmãos, porque o Senhor alinha toda a história da humanidade, coloca lá um imperador para convocar um recenseamento, coloca um governador para efetuar esse recenseamento, traz José e Maria para a cidade aonde ele deveria nascer, e é ali que ele nasce. É ali, na cidade de Davi.
o anjo nos traz 3 preciosas, importantes e fundamentais informações de quem estava nascendo. Primeiro, ele diz que quem estava nascendo era o Salvador. Repare bem, era o Salvador. Eu gostaria de dizer isso para vocês. O anjo diz que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Não foi o economista, não foi o sociólogo, não foi o maior psicólogo que já existiu, ou o maior psicanalista que já existiu, como tem um autor que gosta de colocar isso. Não foi o maior político que já nasceu, nem o maior comunista que já nasceu, nem o maior médico que já nasceu. Repare que o anjo diz: nasceu o Salvador. Salvador de homens, Salvador de pessoas, Salvador daqueles que estavam rumando para o inferno, para a condenação, para a ira de Deus, e ainda estão. Mas o Salvador é aquele que veio de fato para nos reconciliar com Deus. Natal é reconciliação. Natal é aquela época do ano, né? Quem passou 300 e tantos dias brigados, aí chega lá pertinho da véspera de Natal, aí começa a amolecer o coração, porque a magia do Natal não tem isso. A magia do Natal, né? Então vai amolecendo as pessoas. Não é. Não é a magia do Natal. Não é nada disso. Ele é o Salvador. A segunda informação do anjo é que ele é o Cristo. E essa é uma informação que tem consigo a conotação da fidelidade de Deus. Afinal de contas, Cristo é a palavra grega para a palavra hebraica Messias. Um dos cânticos que foram entoados, o Messias. Messias no hebraico e Cristo no Novo Testamento, no grego, trazem as mesmas informações, trazem o mesmo conteúdo. É uma pessoa escolhida, é uma pessoa separada, uma pessoa ungida por Deus para designar, para realizar uma tarefa específica, para fazer aquilo para o qual ele foi separado e determinado. A Bíblia nos ensina, por exemplo, lá na primeira carta de Pedro, que o Senhor Jesus foi o eleito de Deus para reconciliar os homens com Deus e reconciliar os homens consigo mesmo, uns com os outros. Nasceu um Salvador, Salvador de pecados, Salvador de pessoas que estão caminhando para o inferno, salvação de pessoas que estão inimigas, em oposição contra Deus, e Deus tem sua ira contra essas pessoas, ira justa, ira santa contra essas pessoas, como era também no nosso caso. Não há nenhum mérito em nós. Tira o Senhor, o Salvador, e não sobra nada, absolutamente nada. Ele é o Salvador, Ele é o prometido, Ele é o cumprimento do Senhor Deus na terra, Ele é o cumprimento histórico também do Senhor Deus na terra. Olhar e dizer, nasceu o Cristo, é dizer, olha, Deus foi fiel a tudo quanto Ele falou. Deus foi fiel, está aqui. Aquele que Ele tinha prometido está aqui. O problema em torno do Senhor Jesus, na sua época, são as expectativas que cada grupo ou que cada pessoa tinha. Alguns esperavam um guerreiro, outros esperavam um político, outros esperavam um cara mais violento, outros esperavam apenas e tão somente um rei, simplesmente um rei, que reinaria em Jerusalém mesmo ali, política e governamentalmente. Mas a humanidade do Senhor era tão humana, perdoem a redundância, mas é com ênfase mesmo. A humanidade do Senhor era tão humana que isso, em relação às expectativas, acabou sendo um problema.
para aqueles que estavam cientes de que o Cristo viria. Não conseguiram ver nele a glória do Deus encarnado, o Cristo de Deus. É por isso que nos evangelhos tem coisas tão interessantes. Você pega, por exemplo, o Evangelho de Marcos, onde os apóstolos estão com o Senhor o tempo todo. E como o Evangelho de Marcos é curto e rápido, eles só vão saber quem de fato é Jesus no capítulo 8. Até lá eles não sabem. Estão andando com Jesus e quando Jesus faz alguma coisa portentosa, eles olham um para o outro e dizem: quem é esse? Quem é esse aí? Enquanto os demônios sabem quem é Jesus. Você pega, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 14, o Senhor Jesus começa a confortar os seus discípulos, dizer para eles que ele vai ter que ir, mas que eles não vão ficar sozinhos, ele vai enviar o Consolador. E então Filipe diz assim para Jesus, isso na última ceia, de acordo com João, a terceira vez que Jesus está em Jerusalém, e ele está agora ali para definitivamente morrer. E Filipe olha para ele e fala: Senhor, mostra-nos o Pai. A humanidade de Jesus era tão humana, e isso acabou sendo uma pedra de tropeço para muitos. Isso acabou sendo um empecilho para muitos, além das expectativas geradas. Quando vier, ele vai pegar o chicote, vai pegar um cacetete, vai acabar com Roma, ou ele vai acabar com os nossos inimigos, e política, econômica e governamentalmente nós vamos estar livres. Não vai ter mais império sobre nós. Mas ele não veio para tirar de império qualquer que seja esse humano. Veio para tirar-nos e veio para nos livrar de um império que nós jamais poderíamos sair, do império das trevas que reinava no nosso coração. Porque ele é Salvador, porque ele é o Cristo. As expectativas eram distintas, eram muitas. A humanidade dele era tão humana que acabou sendo um obstáculo. Mas a sua humanidade tão humana é a prova cabal de que Deus é fiel e cumpre a sua palavra. Nasceu o Salvador, que é o Cristo. E a terceira grande informação do anjo é o Senhor. Essa palavra que está no texto, o Senhor, ela é uma transliteração do hebraico para o grego. Só que não é de qualquer palavra. É a palavra hebraica Yahvé, que corresponde ao nome pactual de Deus. Geralmente, no Novo Testamento, é preciso que nós façamos uma análise aqui rapidinha, uma lembrança rapidinha, de que a palavra Senhor, às vezes, no Novo Testamento, ela é usada como um tratamento respeitoso. Você encontra alguém que não conhece ou em relativa diferença de idade, aparenta ser um ancião, então você chama de Senhor, respeitosamente, um trato polido. Mas ao mesmo tempo, a mesma palavra é utilizada para denotar o senhorio de Jesus, especialmente a sua divindade, sua deidade encarnada. Então, quando Lucas usa o termo aqui, Senhor, ele está usando um termo que já é comum, que já é conhecido, mas ele está usando com conotação, com significado pactual, aliancista. Nasceu aquele com quem eu e você, quando entramos em aliança ou vivemos em aliança com ele, não há igualdade. Pelo contrário, há Senhor e servos. E esse é o conceito de aliança. O maior propõe uma aliança para o menor, propõe os termos, inclusive, propõe as exigências e as promessas. E o menor acata as exigências e as promessas, porque sabe que o maior vai ser o seu Senhor. Isso traz implicações importantes. Vai lutar pelo seu povo, vai guardar o seu povo, vai conduzir o seu povo, vai prover o seu povo. Portanto, quando o anjo diz para os pastores que nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor, ele está dizendo: olha, aquele que se relaciona com o seu povo em pacto,
aquele que veio por causa da palavra pactual do Antigo Testamento, a palavra que Deus cumpre, a promessa que Deus cumpre, agora Ele está aqui, Ele é o nosso Senhor. Só que tem um detalhe, a palavra Senhor também no Novo Testamento, quando aplicada a Cristo, ela não apenas se refere a um tratamento respeitoso e à sua divindade, mas ela também extrapola e aponta ou indica que Ele é o Senhor de tudo e de todos. Não há nada que não seja dele, não há nada que não seja para Ele, que não seja por meio dele. Tudo e todos são dele, porque Ele é o Senhor. Agora imagine, o Senhor de tudo e de todos nasceu numa manjedoura, tendo bodes, cabras, bois como seus companheiros nos primeiros segundos de vida, nos primeiros minutos de vida. Enquanto ainda era limpo por sua mãe, envolto em faixas, um costume para se limpar o recém-nascido, tinha como seus companheiros animais. Irmãos, quando nós professamos que somos cristãos, o que é que isso significa? Você já parou para pensar nisso? Quando alguém te pergunta qual a sua fé, qual a sua religião, qual a sua igreja, qual a sua congregação, e que você responde, olha, eu sou crente, ou eu sou cristão, e aí é bom que se complete a resposta. Eu sou cristão evangélico ou cristão protestante. Quando você dá essa informação, o que é que você quer dizer com isso? Quando nós dizemos que somos cristãos, deveria ficar incluído nessa resposta, ou nessa informação, que nós somos pessoas que se identificam com Cristo. Em primeiro lugar, que se identificam com Cristo. E eu acho que esse contexto do nosso ano de 2020 foi bom para testar mesmo a nossa identificação com Cristo. Porque enquanto Ele nasceu numa manjedoura, nós estávamos preocupados com papel higiênico. Nós íamos ter papel higiênico na nossa casa, por causa da pandemia. Enquanto Ele nasceu sem nada, nós não queremos ficar sem nada. Nós queremos ter tudo. Enquanto Ele veio ao mundo e nasceu numa manjedoura emprestada, para nós, sonho de consumo, de realização e sinônimo de estabilidade é a casa própria. Só que quando a gente olha para Cristo, para o Senhor, para o Natal, nasceu numa tumba, nasceu numa manjedoura emprestada, morreu e foi enterrado num sepulcro emprestado. Literalmente, não tinha onde cair corpo, sendo o Senhor de tudo. Quando eu disse ao longo das nossas transmissões no meio desse ano que a pandemia mostrou para nós mesmos as nossas prioridades, mostrou para nós mesmos aonde está o nosso coração, mostrou para nós mesmos quais são os nossos ídolos, mostrou para nós mesmos com quem de fato nós nos identificamos. Porque há uma identificação com aquele a quem adoramos, com aquele ou com aquela ou com aquilo que para nós é sinônimo de segurança, de refúgio, de proteção e de alegria. Então a pandemia, esse ano histórico que nós tivemos, mostrou de fato tudo isso para nós e tem de fazer-nos pensar o que é que significa quando dizemos que somos cristãos. Segundo lugar, quando você afirma que é cristão, porque um cristão é aquele em quem acontece o Natal do seu coração. Cristo nasce no coração.
Então, quando nós afirmamos isso, que somos cristãos, irmãos, estamos também querendo dizer que fomos salvos, que somos submissos, que Cristo é o nosso único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. Já parou para pensar nisso? Quando você afirma para alguém, eu sou cristão, nessa resposta está embutido, e deveria estar mesmo, embutido, não só na resposta, mas na vida, que nós nos submetemos a Ele como Senhor, que portanto, aquilo que às vezes a gente canta, olha, eu te dou o meu coração, tudo que há em mim, meu orgulho eu vou trocar, e não sei mais, eu não lembro da música, só lembro quando ela é exibida ali. Mas isso deveria ser uma constante na nossa vida. Calvino, por exemplo, chamava isso de mortificação e vivificação. Calvino associava a vida cristã ao estar pregado na cruz o tempo todo. Estar pregado na cruz o tempo todo é morrer o tempo todo para o eu e viver o tempo todo para o Senhor e Salvador. Já pensou se nas nossas casas isso fosse uma constante? Não teria briga. Ninguém iria querer fazer o seu próprio desejo. Casamento seria uma beleza, porque era um pensando no próximo e não cada um pensando em si. Não teria lugar para egoísmo, porque afinal de contas, o Senhor é só um, é Cristo. Natal. E é o Senhor, Ele é o Salvador. Portanto, quando nós dizemos somos cristãos, o anjo informa quem Ele é. Mas quando nós informamos quem somos, tanta coisa deveria estar embutida na prática, né? Não só na teoria, mas na prática. Ele é o Senhor, eu faço o que Ele manda. Ele é o Salvador. Pela graça de Deus eu fui salvo. Pela graça de Deus eu sou isso. Hoje, estamos ainda terminando o dia 25. Estamos ainda no Natal. E certamente não foi nesse dia que Jesus nasceu. Tá? Se Ele não nasceu em Belém do Pará, então fique claro que também não foi no dia 25 de dezembro. Ok? Fique claro isso. Mas não se preocupe com isso não. Porque o dia, a hora que Ele nasceu e o mês que Ele nasceu, para mim, eu gostaria que para você também fosse o menos relevante, o menos importante. Poxa, pastor, mas e se eu encontrar algum historiador ou alguma pessoa apegada a dados e informações históricas, que gosta de precisão histórica, e ele me questionar sobre isso e querer acabar com a minha fé? Ora, acabe com a fé dele também. Diga assim para ele: vem cá, tem certeza que você nasceu nesse dia, mês e ano? Ou você vai confiar no papel de cartório? Você estava lá para saber? Importante, irmãos, é que Jesus nasceu. É o Salvador. Não se pode pensar que podemos resolver os nossos problemas. É Ele quem resolve. Nasceu e é o Cristo. Promessa cumprida de Deus, a fidelidade exposta de Deus, encarnada de Deus. É o Senhor. Nos submetamos a Ele, para termos um casamento, uma família, uma igreja, de fato, que manifeste a glória de Deus, pessoas que fazem a diferença no mundo. Eis o grande segredo: viver à luz e à sombra do senhorio de Cristo em todo tempo e em todo lugar. Eis o Natal. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar encerrando? Quero agradecer a todos pela presença e rogar que Deus abençoe a todos os irmãos presentes. Nós vamos orar e em seguida eu quero somente dar uma palavra de boas-vindas aos nossos convidados. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta noite. Nós te damos graças, te rendemos louvores e bendizemos o teu nome. E fazemos isso em nome de Jesus.
Obrigado, Senhor, por nos enviar Jesus, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Obrigado. Não poderíamos resolver nossa vida. Não podíamos mais viver de acordo com o nosso coração egoísta. Graças te damos por Cristo. Queremos rogar que o Senhor nos ajude no serviço ao Senhor o tempo todo. Obrigado por tua igreja aqui reunida, obrigado por nossos convidados, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles. E que agora o Senhor nos leve em casa, nos leve até os nossos lares, em paz, em segurança, e nos livre, ó Deus, de todo o mal, e de sermos maus aos teus olhos. É assim que oramos, e oramos gratos, em nome de Cristo Jesus. E agora, Senhor, nos despeça debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do amor eterno de Deus, o nosso Pai, e da comunhão e consolação do Espírito de Deus, sobre nós e todo o teu povo, desde agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos,